Hoje vamos mergulhar em um tema que toca o coração de milhões de pessoas em todo o mundo: a ansiedade. Esse sentimento que aperta o peito, acelera a mente e muitas vezes rouba nossa paz. Mas a grande pergunta é: o que a Bíblia diz sobre isso e como a fé pode nos ajudar a enfrentar esses momentos de inquietação? Desde o princípio, Deus nos mostra que Ele cuida de nós. A ansiedade surge quando sentimos que não temos controle, quando pensamos no futuro com medo, ou quando olhamos para o presente com insegurança. No entanto, a palavra de Deus nos convida a descansar, a confiar e a entregar tudo em Suas mãos. A ansiedade não é algo novo, ela sempre existiu. Os Salmos, por exemplo, revelam corações aflitos, cheios de angústia e preocupações. O salmista Davi muitas vezes clamava a Deus em meio ao desespero, mas sempre concluía reafirmando sua confiança no Senhor. Isso nos mostra que a fé não elimina as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. Jesus Cristo também falou sobre a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, ele disse: "Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir." Ele nos chama a olhar para as aves do céu e os lírios do campo, mostrando que o Pai cuida de cada detalhe da criação. Se Ele cuida dos passarinhos, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados. A ansiedade muitas vezes nasce do medo do amanhã. Pensamos em como será o futuro, em como pagaremos as contas, em como resolveremos problemas que ainda nem chegaram. Mas a Bíblia nos lembra: basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, precisamos viver o hoje com fé, sem nos sobrecarregar com o que ainda não aconteceu. Paulo, em sua carta aos Filipenses, traz uma das passagens mais poderosas sobre esse tema. Ele escreve: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Esse é um dos maiores antídotos contra a ansiedade: levar tudo a Deus em oração. Mas como aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, precisamos aprender a confiar em Deus verdadeiramente. Muitas vezes dizemos que confiamos, mas continuamos carregando o peso em nossas costas. A confiança verdadeira é entregar e descansar. É acreditar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Segundo, precisamos alimentar nossa mente com a palavra. A ansiedade cresce quando enchermos nossos pensamentos de medo, mas a fé cresce quando meditamos nas promessas de Deus. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando a ansiedade vier, recorra às Escrituras, declare as promessas e renove sua esperança. Terceiro, precisamos praticar a gratidão. A gratidão é uma chave espiritual poderosa que neutraliza a ansiedade. Quando agradecemos, tiramos o foco daquilo que falta e colocamos no que já temos. O coração grato abre espaço para a paz de Deus fluir, mesmo em meio às lutas. Além disso, é importante lembrar que Deus nos criou como seres humanos completos, corpo, alma e espírito. A ansiedade também pode estar ligada a questões emocionais e físicas, e a fé não nos impede de buscar ajuda. Às vezes é preciso conversar, desabafar, procurar conselhos sábios ou até auxílio profissional, e tudo isso pode caminhar junto com a fé. Deus pode agir por meio de pessoas, de médicos e de terapeutas, trazendo cura e equilíbrio. No livro de 1 Pedro capítulo 5, encontramos outro conselho poderoso: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a chave: não carregar sozinho o fardo, mas entregar nas mãos de quem realmente pode resolver. Deus não nos criou para viver sobrecarregados. Ele quer que sejamos livres para desfrutar da sua paz. A ansiedade pode roubar o sono, a alegria e até a saúde. Mas a fé restaura, fortalece e renova. Quando oramos,
Quando confiamos, quando descansamos em Deus, experimentamos algo que o mundo não pode oferecer: a verdadeira paz. Meu querido ouvinte, talvez você esteja passando por momentos de grande preocupação. Talvez seu coração esteja inquieto e seus pensamentos acelerados. Mas eu quero te lembrar: Deus conhece cada detalhe da sua vida, e Ele tem cuidado de você. Nada foge do seu controle, nada é grande demais para as mãos do Senhor. Pense em quantas vezes você enfrentou situações que pareciam impossíveis e, de alguma forma, conseguiu superar. Isso não foi acaso, isso foi cuidado de Deus. Da mesma forma, Ele está contigo agora, pronto para acalmar sua alma e te dar descanso. A ansiedade pode tentar dominar, mas a fé é mais forte. A fé é o escudo que nos protege, é a luz que nos guia, é a força que nos mantém firmes mesmo em meio às tempestades. Jesus mesmo disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá." Essa paz é o remédio para a ansiedade, uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença de Cristo em nós. A ansiedade pode se manifestar de várias formas. Às vezes é uma preocupação constante, outras vezes é um medo repentino que não conseguimos explicar. Ela pode ser leve, como um pensamento insistente, ou intensa como uma crise que paralisa o corpo e a mente. Muitos de nós já experimentamos isso, e não há vergonha em reconhecer que precisamos de ajuda. A Bíblia não ignora essas realidades. Pelo contrário, ela traz palavras de conforto para a alma aflita. Um exemplo forte está no profeta Elias. Ele foi um homem cheio de fé, usado por Deus em grandes milagres, mas também enfrentou momentos de profundo abatimento. Depois de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias fugiu para o deserto com medo e disse: "Basta, Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Veja como até um profeta tão poderoso passou por um momento de desespero e ansiedade. Mas Deus não o abandonou. O Senhor cuidou dele, alimentou-o, fortaleceu-o e renovou sua esperança. Isso nos ensina que até os mais fortes podem fraquejar, mas Deus continua fiel. Outro exemplo vem de Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Quando Jesus estava em sua casa, Marta se preocupava com muitas coisas, corria de um lado para o outro ansiosa com os afazeres, enquanto Maria se assentava aos pés do Mestre. Jesus então disse: "Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte." Aqui vemos claramente que a ansiedade nos faz perder o foco, enquanto a fé nos leva a estar diante de Cristo, ouvindo sua voz. Também podemos olhar para o apóstolo Paulo. Ele enfrentou prisões, perseguições, naufrágios e até ameaças de morte. No entanto, em meio a tantas dificuldades, ele escreveu sobre alegria, esperança e paz. Isso só foi possível porque Paulo aprendeu o segredo de confiar plenamente em Deus. Em 2 Coríntios. Capítulo 12, ele fala sobre seu espinho na carne e declara: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa consciência da graça foi o que o manteve firme, mesmo em momentos de angústia. Agora pensemos em Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus diante da cruz sentiu profunda angústia e tristeza. Ele orou com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Essa cena mostra que a ansiedade pode ser avassaladora, mas também mostra o caminho da vitória, que é a oração. Jesus venceu a ansiedade entregando-se totalmente à vontade do Pai. Ele disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Esse é o maior exemplo de fé em meio à ansiedade. Outro ponto importante é compreender que a ansiedade rouba nossa energia. Ela nos faz gastar força com coisas que talvez nunca aconteçam. É como carregar uma mochila pesada cheia de pedras que não precisávamos carregar. Jesus nos convida a trocar esse fardo pelo dele, pois ele disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve."
Isso não significa ausência de problemas, mas significa caminhar com Cristo, que compartilha o peso conosco e nos dá descanso. Precisamos também aprender a cultivar hábitos espirituais que fortalecem a fé e reduzem a ansiedade. A oração diária é essencial. Não apenas orar pedindo, mas também conversar com Deus, desabafar, abrir o coração. Outro hábito é a leitura bíblica, pois a palavra renova a mente e nos dá a perspectiva correta. O louvor também é uma arma poderosa contra a ansiedade, porque ele muda o ambiente espiritual e enche o coração de esperança. Lembre-se do apóstolo Paulo e de Silas, que louvavam a Deus na prisão, mesmo acorrentados, e foram libertos milagrosamente. Além disso, a Bíblia nos ensina a importância da comunhão. Estar perto de pessoas de fé, compartilhar lutas e orar uns pelos outros traz alívio para a alma. O inimigo muitas vezes quer nos isolar, fazendo-nos pensar que estamos sozinhos, mas a fé nos lembra que fazemos parte do corpo de Cristo, e juntos somos mais fortes. Outro aspecto é a disciplina da mente. Em Filipenses capítulo 4, logo após falar sobre ansiedade, Paulo nos orienta a pensar no que é verdadeiro, justo, puro, amável e de boa fama. Isso mostra que podemos escolher o que alimentar em nossos pensamentos. Se deixarmos a mente mergulhar em medos e cenários negativos, a ansiedade cresce. Mas se enchemos a mente com aquilo que edifica, a fé floresce. Também é importante falar sobre o poder do descanso. Em um mundo acelerado, muitas pessoas vivem cansadas, sem tempo para parar. Esse estilo de vida aumenta a ansiedade. Deus nos ensina o valor do descanso desde a criação, quando no 7º dia ele descansou. O descanso não é perda de tempo. É parte do plano divino. Quando paramos para respirar, orar, refletir e até dormir bem, estamos cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Querido ouvinte, não se culpe por sentir ansiedade. Ela faz parte da condição humana. O que a Bíblia nos ensina é a não deixar que ela governe nossa vida. A fé não elimina todas as preocupações, mas nos dá um caminho para não sermos dominados por elas. É como uma tempestade no mar. Os ventos sopram, as ondas se levantam, mas se Cristo está no barco, não precisamos temer, porque Ele acalma a tempestade. Portanto, quando a ansiedade bater à sua porta, lembre-se, você tem armas espirituais para vencê-la. Você pode orar, louvar, agradecer, meditar na palavra, compartilhar com irmãos e descansar em Deus. O Senhor é o seu pastor, e nada lhe faltará. Ele te guia por verdes pastos e águas tranquilas. Ele refrigera a sua alma. Ele está contigo, mesmo no vale da sombra da morte. Conforme caminhamos neste estudo, lembre-se, a ansiedade é um desafio humano, mas a fé é a resposta divina. Quanto mais olhamos para Deus, menos o medo nos domina. Quanto mais nos apoiamos em suas promessas, menos espaço damos para a inquietação. E assim, seguimos confiando, orando, agradecendo e descansando. Porque sabemos que, no fim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo, e nele você pode encontrar descanso verdadeiro. Portanto, entregue hoje mesmo sua ansiedade ao Senhor. Ore, confie, agradeça e descanse, pois aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E a paz de Deus guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe!